Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita André Luiz de Taubaté. É com muita alegria que nós estamos aqui esta noite para participar desta atividade online e queremos agradecer aos amigos de longa data, a esta casa que sempre nos recebe com muito carinho. Agradecemos pela gentileza do convite, pela oportunidade do trabalho e que Jesus nos abençoe a todos nesta noite. Nós gostaríamos de refletir um pouco a respeito do tema Objetivos da Fé. É comum nós nos valermos da fé na busca de soluções para os nossos problemas temporais, questões relativas à nossa vida material. É até louvável que se busque na força que a religião nos dá, né, o amparo, o apoio para a nossa caminhada, para as dificuldades que se apresentam sempre em nossas vidas, né, das faculdades dos mais diferentes tipos, as mais diversas, mas nós sempre, nos momentos difíceis, pensamos, pedimos, fazemos nossas preces, e sempre isso nos traz uma serenidade, uma coragem diante de situações mais difíceis. Não se pode negar que a religião, a fé, nesses momentos, nos proporciona uma força maior, uma confiança de que receberemos o auxílio da proteção divina e que os nossos benfeitores espirituais estarão do nosso lado, que com toda essa ajuda haveremos de vencer, ainda que as dificuldades não possam ser removidas do nosso caminho, mas sabemos que com o amparo que recebemos do plano superior, haveremos de vencê-las, haveremos de receber esta força, essa sustentação. E isso tem nos ajudado muito em todos os momentos das nossas vidas. Mas o que nós gostaríamos de salientar hoje é uma consideração muito sábia, feita pelo grande benfeitor Emmanuel em Vinha de Luz, sobre uma questão que ele sugere que nós nos façamos frequentemente essa pergunta: qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Será que a fé tem como objetivo único nos ajudar a levar essa existência terrena de uma maneira menos pesada, de forma mais amena? Será que a fé tem a única finalidade de nos dar a força para vencer as vicissitudes do nosso caminho? Emmanuel nos adverte de que o objetivo da fé constitui uma realização muito mais profunda. E essa consideração ele nos traz da primeira carta de Pedro. O apóstolo nos diz: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Vejam que o apóstolo Pedro nos diz que o fim, o objetivo, a finalidade da fé é a salvação das nossas almas. E o que seria salvação? No sentido evangélico, salvar significa elevar, purificar, sublimar, intensificar a iluminação do espírito para a vida eterna. Em outras palavras, salvação representa aquilo que nós chamamos de evolução espiritual. Então, concluindo, o dizer de Pedro nos mostra que o objetivo da fé é a nossa evolução espiritual. Mas nós, como espíritos ainda tão imperfeitos, tão frágeis, encontramos muita dificuldade para alcançar essa evolução. Nos consideramos
fracos, incapazes. Muitas vezes nos deixamos dominar pelo desânimo ou ficamos esperando um milagre que nos conduza da terra para o céu num voo direto sem escalas. Mas a doutrina espírita já nos ensinou que a tarefa da nossa autoiluminação é intransferível. Ninguém pode realizá-la por nós. Cada um tem que trabalhar para alcançar a sua evolução. Ninguém ganha a salvação de presente dos céus. Deus, nosso Pai, de absoluta misericórdia e de infinita justiça, não castiga e não premia nenhum de seus filhos. Ele não dá a salvação de presente a ninguém. Cada um tem que fazer a sua parte, o seu esforço próprio para conseguir essa evolução espiritual, essa autoiluminação. O Evangelho de Jesus nos dá muitas notícias de diversas personalidades que se transformaram suas vidas quando conheceram os ensinamentos do Mestre. Tamanha a força arrebatadora de suas palavras e de seus exemplos. E muitos são os personagens que nós poderíamos trazer para comentar esse assunto. Mas nós achamos de bom alvitre lembrarmos a história de Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos na cidade de Jericó, onde ele vivia. E por ser um cobrador de impostos, ele não era muito querido pelas pessoas da cidade. Zaqueu era uma criatura que gozava da antipatia dos seus concidadãos. E, não obstante ser um homem muito rico, ele não era feliz. Ele tinha poder, porém era odiado por todos. Poderia oferecer grandes banquetes, grandes festas, mas ele não tinha amigos para convidar. Quando andava pelas ruas, ele não podia contar com um sorriso, um olhar de simpatia das pessoas com quem ele se deparava. Todos o olhavam com um olhar de reprovação, com um olhar de antipatia. E ele vivia muito entristecido, porque a sua consciência já o acusava de ter enriquecido injustamente. Na qualidade de cobrador de impostos, Zaqueu recebia uma espécie de comissão pelo valor de impostos que ele conseguisse arrecadar. Então, quanto maior o valor que ele arrecadasse, maior seria a sua comissão. E ele sabia que em muitas situações ele havia cobrado valores que extrapolavam o limite, né? Ele havia sido injusto com muitas pessoas na sua ganância de enriquecer. Então, a própria consciência já dizia a ele que ele não estava correto, que ele havia errado, que havia sido injusto. E por essa época em que ele andava assim bastante amargurado, bastante acabrunhado, com esse peso na consciência, ele soube de que Jesus passaria por Jericó, a caminho de Jerusalém. E ele imediatamente pensou que gostaria de ver aquele homem de quem se diziam tantas coisas. Todos falavam que era uma criatura que por onde passava modificava a vida das pessoas, trazia curas, trazia alento, trazia mais esperança. E então Zaqueu acreditava que se ele pudesse ver Jesus, se ele pudesse se aproximar de Jesus, talvez ele pudesse receber esse alento, essa esperança, essa força para vencer aquele período tão difícil que ele estava vivendo. Então, sabendo de que Jesus passaria por Jericó, a caminho de Jerusalém, Zaqueu se propôs a ir vê-lo. Só que, quando Jesus chegou a Jericó, a multidão inteira correu ao encontro dele e
formou-se aquela multidão compacta e Zaqueu foi correndo também para o meio da rua, saiu de sua casa e foi com suas vestes luxuosas, entrou no meio do povo, misturou-se à multidão para poder pelo menos ver Jesus. Só que ele era um homem de estatura baixa e ele percebeu que se ele permanecesse ali no nível em que ele estava, ele não conseguiria nem ver o mestre. E ao seu lado havia uma árvore da espécie das figueiras, chamada sicômoro. E ele não teve dúvidas, com muito esforço, subiu naquela árvore, porque ele não queria perder aquela oportunidade de ver Jesus, que ia passar ali, tão perto. E ao passar diante do sicômoro, Jesus olha para cima e exclama: Zaqueu, desce logo desta árvore, porque hoje eu gostaria de me hospedar em sua casa. Zaqueu foi tomado de tamanha surpresa, com o coração transbordando de alegria, desceu daquela árvore correndo e foi determinar providências, foi falar com seus criados para preparar tudo a contento de forma a receber Jesus e seus discípulos em sua casa. Num instante, aquele homem, considerado pecador por toda a cidade e por si próprio, sentiu-se renovado. Ele percebeu que Jesus quis aproximar-se dele, sem se importar com seus erros, sem se importar com o que ele havia feito com o seu passado. Jesus demonstrou interesse em se aproximar dele. E isso foi decisivo para Zaqueu. Quando, já em sua casa, Jesus e seus discípulos lá presentes, ele disse: Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres. E, se causei dano a alguém de alguma forma, indenizarei o valor quadruplicado. Neste momento, Jesus lhe diz: hoje esta casa recebeu a salvação. O próprio Mestre Jesus declarou a salvação de Zaqueu. Mas nós precisamos analisar que Zaqueu não foi salvo apenas por meras intenções, desejos, palavras, vontades. Ele foi salvo por suas atitudes. Em primeiro lugar, ele foi à praça para ver Jesus. Saiu de sua casa, certamente uma casa luxuosa, confortável, porque ele era um homem de uma posição social elevada, deixou o conforto do seu lar e foi para a praça, foi para o meio da rua, para se misturar ao povo. Não deu a menor importância ao seu orgulho de pertencer a uma classe mais abastada. Deixou de lado o seu orgulho e foi para o meio do povo. Aquele povo que acompanhava Jesus, que era composto de pessoas necessitadas, pessoas doentes do corpo e da alma, pessoas estropiadas, que necessitavam da palavra de Jesus, necessitavam da cura do corpo e do espírito. E Zaqueu misturou-se a todas aquelas pessoas. Fez-se ele também mais um dos necessitados correndo atrás de Jesus. Em segundo ponto, tem um fato bastante interessante. Zaqueu se reconhece pequeno e sobe na árvore. É um gesto que se pode considerar incomum para um homem rico, bem vestido, um homem de destaque social, né, uma pessoa que ocupa uma certa posição na sociedade. Ele não se constrangeu nem um minuto. Ele percebeu que se continuasse no mesmo nível em que estava, não poderia ver Jesus. Era necessário subir, elevar-se. E é esta elevação que nós precisamos buscar. Quando queremos nos aproximar de Jesus, precisamos reconhecer a nossa pequenez,
Precisamos reconhecer que a nossa estatura moral ainda é muito baixa e precisamos buscar uma elevação, precisamos buscar um ponto mais alto na nossa caminhada evolutiva, no nosso progresso espiritual. Quando Jesus disse que gostaria de se hospedar em sua casa, Zaqueu poderia ter ficado em dúvida. Receber em sua casa um homem desconhecido, uma figura, um homem estranho que muitos consideravam como revolucionário, como subversivo, uma criatura perigosa. Mas ele não ficou indeciso nem por um minuto. Ele imediatamente desceu da árvore e correu para tomar todas as providências para que fosse preparada uma bela recepção para Jesus e seus discípulos, que também eram homens pobres, homens do povo. Quando Zaqueu afirma que repartiria seus bens com os pobres e restituiria o valor quadruplicado àqueles a quem prejudicou, ele demonstra que reconhece seus erros, que deseja repará-los, que ele quer viver em paz consigo mesmo, com as pessoas que o rodeiam. Ele demonstra o seu desejo sincero de mudar de comportamento, de romper com o seu passado de enganos e de iniciar uma nova forma de vida. Também nós precisamos refletir que não podemos continuar repetindo os mesmos comportamentos que nos geram sofrimentos. Zaqueu sofria por conta da sua própria conduta, as suas atitudes trouxeram sofrimento a ele. Nós precisamos ter humildade e coragem, acima de tudo, para romper com certos comportamentos, com certas atitudes que nos fazem infelizes. Porque a salvação, para nós, é sinônimo de felicidade. Aqueles que alcançam a salvação são os felizes. E ela só chegará para nós com a nossa mudança, com a verdadeira força das nossas atitudes benevolentes, com a coragem do nosso caráter, com a perseverança da nossa alma e com a aceitação das nossas próprias fragilidades. Quando nós formos humildes e honestos para admitirmos as nossas imperfeições, aí sim nós saberemos, nos tornaremos capazes de lutar contra elas. Nós não podemos lutar contra um inimigo que não conhecemos. Então é preferível, é necessário, é preciso que nós conheçamos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, para podermos lutar contra elas. Como no caso de Zaqueu, Jesus nos aceita assim como nós somos. Ele sabe das nossas dificuldades, mas ele acredita que nós somos capazes de mudar. E ele quer que nós mudemos para que nós possamos ser felizes, porque a salvação nos trará a felicidade. Um outro caso de transformação bastante marcante no Evangelho é o caso de Maria de Magdala. E quando Jesus, no seu diálogo com ela, quando ela diz a Jesus que ela não se sentia digna de fazer parte daquele grupo de discípulos, daquelas pessoas que o acompanhavam, que o auxiliavam nas suas atividades, ela que era uma mulher pecadora, ela se achava indigna, né, de participar do grupo de discípulos de Jesus. E ele diz a ela: a mim não me importa o que você tenha sido, a mim me importa o que você pode vir a ser. Vejam que essa colocação é de uma profundidade e de uma importância muito grande. Porque Jesus acreditava que Maria de Magdala poderia vir a ser alguém muito iluminado, um espírito muito iluminado, independentemente de todos os erros que ela pudesse ter cometido no passado. Assim como Zaqueu
que havia cometido seus erros, Jesus confiou nele também, porque sabia que ele também seria capaz de vir a ser alguém muito maior, muito melhor do que ele era. Essa colocação nos auxilia bastante na nossa relação com aquelas pessoas com quem nós nos defrontamos na nossa vida, alguns irmãos nossos que ainda se encontram perdidos em seus enganos e com os quais nós devemos ter tolerância, devemos ter caridade e, acima de tudo, a paciência para esperar que eles sejam tudo aquilo que ainda podem vir a ser. É só uma questão de tempo. Mas também este raciocínio podemos aplicar a nós mesmos, para que não venhamos a perder a esperança de progredir. Se ainda nós não somos tudo aquilo que gostaríamos, também ainda podemos vir a ser. A natureza não dá saltos e o nosso processo evolutivo é lento para todo mundo. Mas é preciso que nós tenhamos essa convicção de que nós podemos ser melhores. Basta que sejamos iluminados pela fé. E nesse sentido, a fé raciocinada que a doutrina espírita nos proporciona, ela dá a entender o sentido da evolução espiritual, que nós devemos buscar sempre, porque todos nós estamos aqui neste mundo para progredir, para crescer espiritualmente, buscando nos aproximar cada vez mais da perfeição à qual estamos todos destinados. O Pai Celestial nos criou a todos perfectíveis. Então, todos nós podemos chegar à perfeição que Ele espera de nós. A fé espírita, fortalecida pela razão, pelo entendimento, nos amplia a compreensão das nossas próprias fragilidades, nos ampara na busca por vencer essas dificuldades que temos, assim como todos os que nos rodeiam estão todos procurando vencer as suas mazelas. Nós todos estamos ainda em processo de construção, não somos obras acabadas, então não podemos esperar nem de nós e nem dos outros a perfeição que nós pensamos que todos devem ter. Nós ainda não temos, e os nossos irmãos de caminhada também não. Mas nós estamos tentando, nós estamos procurando. Nós somos capazes de fazer da nossa fé a alavanca do nosso progresso espiritual. Assim como Jesus depositou suas esperanças em Zaqueu e em Maria de Magdala, da mesma forma também Ele confia em nós. Ele nos aceita assim como nós somos. E Ele sabe que todos nós trazemos as sementes da virtude que devemos fortalecer, desenvolver cada vez mais na busca do nosso crescimento espiritual. E essas sementes, elas só precisam do adubo da fé para poderem germinar e frutificar, proporcionando-nos assim a iluminação. Jesus nos disse que nós seríamos a luz do mundo e nós precisamos trabalhar com afinco para podermos chegar a esse patamar, trabalhar pela nossa autoiluminação. Se cada dia, cada um de nós, com a nossa fé fortalecida, com a nossa fé esclarecida, pudermos apagar um pontinho escuro da nossa trajetória e acender uma luz naquele lugar, se a cada dia nós pudermos eliminar um pouquinho do nosso passado de erros e buscar uma chama de luz no sentido da perfeição, em breve todos nós seremos luzes. E sendo luzes, todos nós poderemos iluminar o nosso mundo. Vejam que capacidade nós temos. Vejam que possibilidades nós temos nas mãos. Num momento como esse, em que nós estamos passando
por uma fase tão difícil, toda a humanidade terrena enfrentando tantas dificuldades, tantas dúvidas, tantas incertezas, tantos medos. Quantos nós podemos auxiliar com a nossa luz? Quantos nós podemos iluminar com a nossa luz, se nós soubermos fortalecê-la através da nossa fé? A nossa fé, como disse o apóstolo Paulo, tem como finalidade a nossa salvação. E a nossa salvação é a nossa iluminação espiritual, que irá iluminar todo o nosso mundo para um planeta melhor. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigada a todos.